O tema da mensagem de hoje é: somos a única resposta para essa geração. Dá para você entender isso? Eu vou compartilhar com você um pouquinho. Eu tenho exatamente 59 anos. Não parece, eu sei que não parece. Eu sei que todas as vezes que eu falo que eu tenho 59, as pessoas... que pode? Tão jovem, né? Então, mas eu tenho 59 anos, completo 60 anos esse ano. E desses 60 anos ou 59 anos, dos quais já há mais de 38 anos eu sirvo ao Senhor. Porque eu encontrei o amor de Jesus. Ele encontrou-me sujo e eu encontrei o amor de Jesus, e através do seu poder, do seu sangue, ele me purificou, ele me lavou, me limpou e me perdoou de todos os meus pecados e disse para mim: vai e não peques mais. Deus fez isso, ele mudou a minha vida. Eu sou uma prova viva disso, não é? De que Deus realmente tem um poder para transformar a vida de qualquer pecador. Então, nesses anos todos da minha vida, eu não tenho vivido épocas tão difíceis como eu tenho vivido no tempo de hoje em relação a cristãos, igreja evangélica e pessoas desigrejadas. Durante toda semana eu tenho me comunicado com pessoas e eu tenho visto quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão necessitadas, quantas pessoas estão infelizes. Elas parecem estar felizes, mas não estão, não é? Teve uma advogada que ela, desde a hora que ela entrou no meu carro, ela foi falando alto, mas falando alto comigo, conversando, botando um monte de coisas, e eu só dizia igual psicólogo, pastor Emílio, psicólogo, isso mesmo, não é? Então, como a gente percebe como as pessoas estão carentes, elas estão em busca, não é? Eu me lembro que quando eu não era ainda uma pessoa convertida, eu ouvi uma música que marcou muito a minha história. Esse louvor dizia assim: procurei por ti, não encontrei, procurei nos bares. É do tempo do pastor Samuel. Eu passei por perto, aí ouvi essa música, né? Dizia assim: procurei por ti, não encontrei, procurei nos bares e nos vícios não achei. Porque de fato eu buscava a Deus nessas coisas, eu tentava achar Deus nesses lugares, porque eu era uma pessoa triste, uma pessoa depressiva, uma pessoa oprimida, e eu buscava essa alegria que eu transmitia para as pessoas, mas eu não vivia essa alegria. Por que eu estou trazendo essa introdução para você? Porque a mensagem que eu quero trazer ao teu coração é: somos a única resposta para essa geração que está vivendo os dias de hoje. Durante esses anos todos, Deus foi me preparando, me fortalecendo, me ensinando, me estruturando, para que quando chegasse nos dias de hoje, eu e você fôssemos uma voz profética para transformar o coração dessas pessoas, para mudar realmente a história delas. Então eu quero ler com vocês no livro do profeta Ezequiel, capítulo 20, um versículo do livro do profeta Ezequiel, que diz assim: e ali vos lembrareis de vossos caminhos e de todos os vossos atos com que vos contaminastes. Esse texto foi para mim, irmãos, e eu estou compartilhando com você. Deus está dizendo assim: olha, você, Luciano, vai se lembrar dos teus caminhos e de todos os vossos atos que você praticou ou se contaminou, e tereis nojo de vós mesmos. Olha, irmãos, é muito forte. Quando você olha para você e diz assim: o que eu sou? Pela graça de Deus, lembrar das coisas que eu pratiquei dá nojo.
Nós cantamos aqui que Jesus ama a justiça, mas abomina a iniquidade. Odeia, a palavra é odeia a iniquidade. Então o texto diz: e tereis nojo de vós mesmos, por causa de todas as vossas maldades que tendes cometido. Ezequiel capítulo 20, versículo 43. Eu falei o versículo, gente? Não, é porque geralmente o pessoal da mídia já coloca logo. Eu falei, não. Mas eu nem falei com eles também, me perdoe, mas esse é o texto. Ezequiel 20, 43. Agora abra sua Bíblia em Abacuque, o profeta Abacuque, capítulo de número 2, vou falar o versículo 4. A pastora está procurando o texto lá, e eu falei, não estou entendendo, porque eu não falei, né, gente? Mas tá bom. Então, acharam, irmãos? Acharam na tela da TV? Abacuque, capítulo, porque Abacuque é ruim de achar, viu, gente? Não é fácil, não. Abacuque não é fácil, não. Mas diz assim o texto: eis que a sua alma, versículo 4, eu falei, viu? Versículo 4: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Amém? Incline a sua cabeça, feche os seus olhos e pergunte assim: Senhor, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Eu fui salvo, eu fui perdoado, eu fui justificado. Agora, Pai, eu tenho fé. Confirma no meu coração. Faça isso. Espírito Santo, ministra o coração do teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo muito difícil. Eu não sei se você tem percebido isso. Eu gosto muito de ouvir reportagem. E passei a assistir só a Record online, pensando que a Record ia ter umas boas notícias, mas também só desgraça que aparece lá, né? É só problema, gente, só luta, só dificuldade, só guerra, só feminicídio, homicídio, uma série de coisas. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil para os nossos filhos, nas escolas, nas universidades. Nós estamos vivendo um tempo difícil para a política, nós estamos vivendo um tempo difícil para as finanças da nossa nação. Nós estamos vivendo tempos difíceis porque as enfermidades, as doenças estão surgindo cada vez mais. Estamos vivendo tempos difíceis, sim ou não, gente? O que você acha? Tá bom? Eu não acho que tá bom. Eu tenho 59 anos, eu estou falando para você, minha mãe teve 8 filhos, e nós não tínhamos tantas dificuldades, que meu pai era um trabalhador assalariado. A pastora Emília estava compartilhando outro dia, que o pai dela e a mãe dela tiveram 15 filhos, e o pai dela ganhava um salário mínimo, e era de uma igreja que não falava e não ensinava sobre dízimo, mas ele leu na Bíblia, e ele decidiu no coração dele ser dizimista, com salário mínimo. Como que podia manter uma família de 15 filhos? E quando ela me falou onde a família dela morava num morro, gente, Alto Uruguai. Tu recebeu o livramento e eu também, porque quando eu te conheci para namorar contigo, imagina, eu não ia subir aquele morro de jeito nenhum. Tu ia ter que descer para me ver aqui embaixo. Porque ela me amava mais do que eu a ela, irmão. Então ela que tinha que descer o morro, né? Então, como que Deus livrou? Mas aí também ela descobriu que eu morava na Chatuba. Não vê nem no mapa, porque não existe no mapa, Chatuba. Então tudo isso, era um momento que nós tínhamos dificuldade, mas nós não víamos tanta atrocidade como nós temos visto nos dias de hoje. Tantos jovens, tantos adolescentes se suicidando, gente. Líderes, pastores se suicidando. Nós não víamos essas coisas. Bom, pastor, mas naquela época não tinha redes sociais. Por isso,
Porque infelizmente as redes sociais, que é um benefício, tem se tornado um malefício, gente. Tem levado muitas pessoas a viverem escravos das redes sociais. Quantos amigos você tem nas redes sociais, mas com quantos amigos você pode contar na hora que você está numa dificuldade? Com quantas pessoas você pode conversar cara a cara, ganhar um abraço dela nas redes sociais? Parece que as pessoas vivem em função daquilo. Estamos vivendo tempos difíceis e não vai ser fácil daqui para frente. Por isso que eu entendo que eu e você, quantos aqui tem 10 anos de convertido? 10 anos, que entregou a sua vida a Jesus. Se você tem menos do que isso, vai dar igual um anúncio que fizeram nas redes sociais, assim: vovô, quantos anos o senhor tem? Aí ele disse: eu sou da época daquele rádio que apareceu ali, tu viu aquele rádio que apareceu ali na propaganda? Sou da época daqueles rádios. Eu falei assim: nossa, então o senhor já tem 100 e poucos anos? Ele falou assim: não, só tem 50, 60 anos, porque isso aí é 60 anos atrás, gente. Eu sou da época do celular tijolão, aquele que tu botava do lado aqui e inclinava para o lado, porque ele pesava demais, a bateria dele era 2 vezes maior do que o celular. Mas o tempo passou, hoje está na palma da mão, e a facilidade que nós temos hoje de acesso às redes sociais, os nossos jovens, nossos adolescentes estão ficando doentes, gente, a verdade é essa. Estão tendo problema de vista muito cedo. Olha aqui, escute só, eu nasci com um defeito na minha visão. Eu usava óculos, fundo de garrafa, e uma colega minha da escola chamada Eva me ajudou, que eu nunca mais precisei usar óculos. Uma colega minha, desse tamanho ela, da cor da pele escura, chamada Eva. Eu fui fazer uma brincadeira com ela, me deu um murro na cara, meu olho balançou e meu óculos voou, e eu nunca mais achei aquele óculos. Então eu passei a enxergar direito sem ele. Foi ela ou não foi? Foi, ela me ajudou, e eu só vim usar óculos aqui depois que eu casei. Então foi tu que destrolhou meus olhos de novo, né, mãe? Então, para você ver como é que são as coisas. Hoje, criança já está tendo que usar óculos, porque os pais querem ficar tranquilos e entregam o celular na mão da criança. Tem criança que sabe mexer no celular mais do que eu. Então nós estamos vivendo um tempo difícil, irmãos. Não está fácil. Por isso que eu tenho a responsabilidade como cristão, com o tempo que eu tenho de cristão, eu tenho a responsabilidade de ser a resposta para essa geração que está vivendo agora. Não posso deixar passar. Eu tenho que me comprometer. Então, nós somos essa resposta de Deus para a geração. Quantos concordam aqui que você é essa resposta? Você é cristão, salvo em Jesus Cristo, perdoado dos seus pecados. Quantos aqui creem que, diga assim: eu sou a resposta para essa geração? Então, como resposta para essa geração, nós temos uma grande tarefa para cumprir. Não é cruzar os nossos braços, não é nos assentarmos numa igreja confortável, sentar e levantar e ir embora. Não é isso. Nós temos uma responsabilidade, porque nós estamos vendo isso acontecer. Nós estamos vendo pessoas morrendo sem Deus. Nós estamos vendo pessoas destruírem a sua família, porque não teve ainda o conhecimento que você tem de Deus. Escute só. Nós não temos como fugir daquilo que é plano e propósito de Deus para a nossa vida. Eu entendi porque Ele me salvou. Eu entendi porque o Espírito Santo ouviu o meu clamor que não sabia clamar. Eu entendi quando o Espírito Santo, naquele hospital psiquiátrico, foi lá e disse assim: sai daí porque eu vou te usar.
e me tirou de lá, da depressão, do desequilíbrio emocional. Me tira de lá, porque alguém também estava lá numa igreja dizendo: Senhor, me dá um marido. Foi isso, irmãos. Então eu entendo qual foi o propósito de Deus. Foi eu sair daquele hospital para conhecer a Emília, casar com ela e pronto? Não. Foi para que Deus pudesse me usar e através de mim outros pudessem saber que existe um Deus poderoso que pode fazer o milagre na sua vida. Foi para isso que Ele me tirou. Ele não me tirou daquele lugar para me dar carro, me dar casa, me dar comida. Não foi para isso, gente. Há um propósito específico quando Deus alcança você. E às vezes nós estamos correndo atrás do ouro e estamos deixando de cumprir o propósito real pela qual nós fomos salvos. Precisamos tomar cuidado e saber interpretar o que a palavra de Deus nos ensina. Ele é a videira verdadeira. O Pai é o agricultor. E todo ramo que estando na videira não produzir fruto, é cortado e lançado no fogo. A gente treme quando lê e entende o que a palavra diz. Temos uma responsabilidade, temos um compromisso. Deus quer que você se sinta realizado, feliz. Sabe por quê? Por cumprir o propósito principal dele na sua vida. Qual é o propósito principal de Deus na sua vida? É que você compre um carro zero, que você tenha uma chácara para todo final de semana ir para ela. O propósito principal que Deus tem para você é que você faça discípulos à semelhança de Cristo. E nós estamos falhando nisso. A igreja está falhando nisso, sabe por quê? Porque nós nos acomodamos e vivemos aquilo que a palavra de Deus diz. Nos assentamos, arregalados, com a nossa reserva sobrando, enquanto estamos vendo pessoas morrendo sem conhecer Jesus. Deus falou comigo muito, irmãos, de ontem para hoje. Eu estava ouvindo um hino e a pastora saiu do quarto e falou assim: por que você está ouvindo essa música? E eu disfarcei e chorei. Sabe por quê? Porque eu sei quem é Jesus. Eu sei o que Ele fez por mim. E o que Ele fez por mim não é porque eu mereço, porque não. É porque eu era um miserável, pobre, nu. Estava indo em caminho errado. E Ele, com a sua mão poderosa, me resgatou, me amou. Você sabe de uma coisa que talvez você não tenha atentado para isso? Quando Pilatos estava com Jesus perante o Sinédrio, toda aquela população toda, aquela multidão, havia um outro homem lá também. Como é que era o nome dele? Quem lembra? Daquele outro homem que era um preso também, que entre ele e Jesus, um teria que ser solto por ocasião da Páscoa. Quem lembra do nome dele? Eu sei o nome dele, mas quem lembra? Você sabe o que significa Barrabás? Não? Filho do homem. Esse é o significado. A cruz que foi preparada não foi para Jesus, porque toda Páscoa soltava um e matava outro bandido. A verdade era essa. Então não foi para Jesus aquela cruz. Aquela cruz era preparada para alguém que fazia maldade, alguém que estava preso. Escolheram quem para ir para aquela cruz? Aquela cruz não era dele. Aquela cruz era para Barrabás.
Quando os soldados crucificaram Jesus, tiveram que puxar o braço, por isso que deslocou o ombro. Porque tiveram que puxar o braço dele, porque a cruz não era dele, a cruz era para Barrabás. Mas Barrabás significa filho do homem. Jesus também é conhecido como filho do homem. Barrabás não foi a cruz, o filho do homem, mas o filho do homem foi a cruz, que não era dele, era minha. Por isso é que eu não me calo. Enquanto eu puder falar do amor dele, eu vou falar. Você foi chamado com esse propósito. Deus não salvou você, não restaurou o seu casamento. Deus não livrou você de uma doença, simplesmente para você agora viver uma vida regalada e pronto. Há um propósito. Falávamos ontem, uma irmã da nossa igreja, que todos, a maioria conhece aqui, problema de um câncer que teve na perna, fez uma cirurgia, agora teve que passar por uma outra cirurgia, porque tinha um outro na perna dela. Sabe, irmãos, um dia antes dela ir para a cirurgia, sabe o que ela fez? Me mandou uma mensagem: pastor, me dá o CNPJ da igreja, por favor. Eu fiquei até constrangido, pastor. Falei, uma mulher que está no caminho para uma cirurgia, me pediu o CNPJ para poder entregar o dízimo dela? Eu falei, eu nem respondi, irmão, a verdade é essa. Eu dei, foi uma palavra do coração de Deus para ela. Fez a cirurgia, voltou para casa, e ontem nós fomos visitá-la. E estávamos lá com ela conversando, não toquei nada. Ela falou assim, pastor, agora o senhor está aqui no meu quarto, o senhor vai me dar o Pix da igreja, por favor. Porque eu mandei para o senhor e o senhor não me respondeu. Eu falei, irmã, mais importante não é seu dinheiro, mais importante para mim é a sua fé. Porque ela está do jeito que está, mas não perdeu a fé e não deixa de falar do amor de Deus por onde ela passa. No hospital onde ela é atendida, onde ela fica internada, as pessoas que em volta dela dizem assim, como eu tenho aprendido com a senhora, como eu tenho visto a sua fé, como eu tenho confiado mais em Deus por ver a sua confiança. A palavra que eu dei para ela ontem foi, muito obrigado, irmã. Não falei igual um pastor dizer, sua fé me ministra, não. Mas eu falei para ela assim, você é um exemplo, uma referência para uma geração que está caminhando para o inferno. Porque não é a doença que nos tira da presença de Deus, mas a incredulidade tira. E aquela mulher tem fé, consciente, e ela sabe para onde ela vai. Então nós somos responsáveis para cumprir esse propósito de Deus na nossa vida. Entenda por quê? Porque nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos dificuldades, mas nós não podemos parar, nós não podemos nos abalar ao ponto de nos fechar e não falar mais nada do amor de Deus. A gente começa a atrair mais doença e mais problema para a nossa vida quando nós paramos de fazer aquilo que Deus tem para nós como propósito. Olha o que diz a palavra, são muitas as lutas dos justos, mas o Senhor de todas. E não me pergunta como que Ele livra, não me pergunta, porque às vezes Deus te livra também te levando para Ele logo, e às vezes nós não entendemos isso. Então são muitas as lutas que vêm sobre nós para nos fazer parar, para nos fazer retroceder. Chegamos na igreja com o maior gás, queremos fazer tudo. Se tem lugar, tem vaga para eu cantar, tem vaga para eu dançar, tem vaga para eu ministrar, tem vaga para eu dar aula. Pastor, estou aqui para servir. Mas você já observou que alguns já retrocederam, perderam o gás? Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Quando eu decidi servir a Cristo, eu não falei que ia ficar no banco da igreja só recebendo alimento e engordando.
porque eu aprendi com o meu pastor que está na Bíblia, diz assim: de graça recebestes, de graça dá. Então, a partir daquele dia, eu comecei a dar aquilo que eu recebia na casa do Senhor. Aquilo que Deus me entregava, eu compartilhava. No período que eu era militar, que eu me converti, eu falava para os meus colegas, até no salão de cabeleireiro, no quartel, o cara ia cortar meu cabelo, eu evangelizava ele. Ah, mas esse é o primeiro amor, meu primeiro amor nunca acabou, irmãos. Eu amo o Senhor todos os dias. E por eu amar ao Senhor todos os dias, eu não posso me calar. Agora, muitos são abatidos pelas circunstâncias. Muitos param pelas dificuldades. Muitos começam a parar de trabalhar porque enfrentam um problema na sua vida. Então são muitas as lutas que fazem ou que querem tentar te fazer retroceder. Mas eu quero dar uma palavra de Deus para você aqui hoje, agora. Quem recebe essa palavra? Você recebe? Então vamos ler, porque não é palavra, o pastor entregou. Não, é Bíblia. Hebreus capítulo 10, versículo 37 ao 39, diz assim, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. Ele vem, irmãos, Jesus vai vir, amém? Presta bem atenção, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Quantos creem e esperam que Jesus volta? Você está esperando mesmo? Tá? Ou está dizendo assim, não volta agora não, Senhor, porque eu não me casei ainda? Ou então, Senhor, não volta agora não, que ainda não conquistei ainda o meu equilíbrio financeiro. Um dia eu brinquei, né? Eu falei assim, gente, eu não vou me preocupar em malhar e perder minha barriguinha não, sabe por quê? Porque Jesus está voltando e quando eu for para a eternidade não vai ter essa barriga mais, gente. Não, mas aí você tem que cuidar da saúde, né? Outra coisa, né, irmão? Mas entenda o que eu quero que você hoje receba no seu coração. O texto diz assim, o justo viverá pela... Quem aqui vive pela fé? Agora o detalhe, tem gente aí que já falou até em línguas, né? Mas o texto diz assim, e se ele quem? O justo que vive pela fé. Presta bem atenção, o justo que vive pela fé, o Senhor está dizendo assim, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Tem muita gente hoje recuando. Tem muita gente hoje que vibrou naquele primeiro encontro com Jesus. Tenha um encontro com Ele todos os dias, que você vai reavivar a chama que você teve no início. O problema é que nós começamos a viver religiosamente. Quanto tempo tem, como diz a irmã Nayana aqui na pregação dela, quanto tempo tem que você não chora na presença do Senhor? Não tem tempo para chorar diante dele. Quanto tempo tem que você não ouve a voz do Espírito Santo? Não tem tempo para ouvir a voz do Espírito Santo. Vamos lá. Senhor, eu tenho uma conta para pagar amanhã, Senhor, não sei como é que eu faço. Ó Deus, abre uma porta de emprego para fulano. Senhor, por favor, cura a enfermidade de Beltrano. Meu Deus, eu já ia me esquecendo de uma coisa, fulana está solteira, Senhor, 1.000 está caindo ao lado dela, 10.000 à direita, ela nunca foi atingida, meu Deus, dá a ela um varão, Senhor. Aí termina a oração, aí Deus fala assim, eu tenho uma coisa para falar, não, agora não tem tempo porque já está na hora, eu tenho que sair para o trabalho. Como que você ainda vai ter prazer em chegar à casa do Senhor para adorá-lo? Hein? Como? O texto diz assim, aquele que recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, agora diz assim, nós, diga, eu, porém, não sou daqueles que retrocedem. Estancou essa paralisia na minha vida, fala, acabou, agora eu vou arrebentar, fala aí. Vai mesmo? Quero ver, hein? Olha bem, diz assim, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Significa que os que retrocedem, os que param, os que deixam de fazer,
estão fazendo para a sua perdição. Mas daqueles que creem para a conservação da alma, retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Escute bem, você precisa selar esse milagre na sua vida, porque é um milagre na sua alma isso. Você precisa selar que você não é daqueles que retrocedem. Você precisa entender que você não pode parar. Venha o que vier, irmãos. Aconteça o que acontecer. Olha aqui, presta atenção, eu tenho uma história de igreja, eu não tenho tempo para contar, porque são mais de 30 e poucos anos, irmão. Mas eu tive problema com o irmão dentro da igreja. Meu pastor às vezes me travava, eu ia falar com ele não quero papo contigo não. Aí eu, também não vou mais na igreja. Nunca fez isso, nunca. Pastor aqui é testemunha, está casada comigo há 34 anos. Uma vez eu era líder de teatro na igreja, uma igreja do Nazareno, dentro da favela de Caxias, convidou a gente para apresentar o teatro lá, o inimigo se levantou, irmão. Pastor Amadeu falou assim, não vão não. Já tinha carro de som, panfleto, anúncio, todo mundo, a igreja estava esperando o grupo de teatro lá. O pastor Amadeu disse, não vai, eu não abençoo vocês, vou mudar de igreja, não vou mais nessa. Deus falou comigo que meu tempo aqui acabou. Nunca tive isso, irmãos. Sabe por quê? Amadurecimento. Crescei antes de tudo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Quando você cresce, você deixa de fazer as coisas de menino, gente. Menino que era pirracento. Para com esse negócio. Preste atenção no que ele fez por você. Alguém pode não merecer eu fazer algo por ele, mas ele que fez por mim, eu tenho que fazer para ele. Precisamos selar esse milagre na nossa alma e trazer a esperança ao coração de uma geração que não negocia seus valores. Eu não negocio meus valores com ninguém, irmão. Não tive uma boa educação. Meu pai não era um homem de moral em que eu pudesse copiar, mas nem por isso eu sou imoral como ele era. Sabe por quê? Porque eu tomei uma decisão no dia que eu entreguei minha vida a Cristo, que eu não iria negociar os meus valores. Não me corrompo por nada. Eu estou falando isso aqui com toda a autoridade em nome de Jesus, porque o Espírito Santo me ajuda. Não é porque eu sou capaz, não, é porque Ele é quem me ajuda. Nunca me vendi por dinheiro, nunca. Ao longo desses anos todos da minha vida, até o meu comandante no batalhão onde eu servia, meu comandante, um capitão de mar e guerra, chegava para mim e dizia, faz isso. Eu dizia, não vou fazer, senhor. Você quer tomar uma cadeia? Eu falei, senhor, pode me prender, mas eu não vou comprar cigarro para o senhor, porque eu sou um cristão e eu não vou envenenar o senhor. E ganhei a amizade dele por causa disso. No meu trabalho, na loja que eu trabalhava, o homem me mandou colocar café para o santinho da loja. O gerente da loja falou, olha, a dona mandou você botar o cafezinho virgem, o primeiro café da máquina, você tem que comprar e colocar para ele beber. Eu falei assim, ele não bebe. Eu tenho observado ele todos os dias que eu chego aqui. Toda vez vocês botam um café novo para aquele santo lá e ele não bebe nada e jogam um café fora. Então eu não vou lá botar café para ele. Você vai ser mandado embora. Eu falei assim, Deus tem outra porta para abrir para mim. O meu gerente da loja que eu trabalhei, a outra loja, disse para mim assim, olha, você tem que mentir para os clientes. Eu falei, não vou mentir. Você tem que mentir, senão você não vende. Eu fui o primeiro lugar de vendas na loja, mas não mentia para as pessoas. Mas sabe como é que a geração hoje está falando? Não tem nada demais isso. É uma mentirinha só. É mentira técnica. Afinal de contas, tem até o dia da mentira, né, gente? Que está repreendido em nome de Jesus, porque o Senhor que fez todos os dias, e esse dia não é do diabo não, gente. Então tem muita gente hoje que está negociando os seus valores.
Não negue a sua fé, não negue. Eu assisti um vídeo que eu chorei, só não chorei depois que a pastora me mandou, eu já tinha visto, mas depois acho que a Gi mandou para ela também o vídeo todo. Um homem que foi colocado dentro de um buraco de joelho. Quantos anos que ele ficou ali dentro? 3 anos. 30 dias? 30 anos dentro de um buraco, que quando ele saiu, ele não podia nem mais andar, porque ele desaprendeu a andar. E aí foram chamar o filho dele para tentar convencer ele de negar a fé que ele tem. Quando abriram lá a caverna onde ele estava, e o filho dele: pai, por favor, é só negar que o senhor sai daí. Ele disse: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Você pegar uma história de um missionário que ele atravessava a janela 1040 em um Fusca para evangelizar, e ele levava Bíblias dentro do carro dele. E na União Soviética antiga, quando ele ia entrar, aqueles guardas todos lá com metralhadora, se ele tivesse com Bíblia lá dentro, matava ele. Ele dizia: Senhor, tu sabes o que eu vou fazer. O guarda abriu a tampa do carro, quando olhou: ei, é alface, manda ele embora rápido, senão vai apodrecer a alface. Era a Bíblia que tinha lá dentro, irmãos. Não negue a sua fé, não negocie a sua fé. Pastor, mas eu sou jovem ainda. Não negocie a sua fé. Siga exemplo de homens na Bíblia que também eram jovens, como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Ah, pastor, mas isso é naquela época, nós não mudamos. O Deus que eles serviam é o mesmo Deus que eu sirvo hoje. O mesmo Deus que livra eles também me livra no dia de hoje. O problema é que as pessoas estão negociando os seus valores, valores da família. Escute, irmãos, as pessoas estão perdendo até o valor da família. Olha para a sua família, dá uma olhadinha para ela. Essa geração precisa de nós para que não negocie seus valores morais e espirituais. Nós temos 2 filhas, irmãos. Nós ensinamos as nossas filhas desde criança, desde pequena. Não tinha esse negócio de eu não estou afim de ir na igreja hoje não. Você vai. Respeito. Pode vir um bico desse tamanho, mas vem. A gente ensinava as nossas filhas os princípios do que era família, do que é família. Mas olha para a geração que nós estamos tendo hoje. Se a gente for falar aqui é muita coisa, irmãos. Eu me lembro que meu pai, não tem nada demais isso, é tranquilo hoje, mas eu falava: pai, o senhor. Não era assim, irmão? Hoje em dia: ô pai, qual é, cara? E o pai fala assim: tem nada a ver não, mano. Tá tranquilo, de boa. Eu duvido que quando a gente estivesse conversando entre adultos, o filho falava assim: não, pai, não é bem assim não, o senhor está mentindo. Eu duvido. Ela falar isso, depois tinha que ir no consultório odontológico. Hoje em dia o pai: ai, que gracinha, olha só, está me desmentindo. Ai, é lindo, lindo. Vamos quebrando valores e princípios, respeito do que é família. Eu era assim. Quando o texto diz para eu me lembrar, é porque Deus fala comigo assim: não negocie hoje os seus valores, nem os princípios que você tem da palavra. Não negocie seus valores. Somos filhos de Deus, fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, amém, amados? Não podemos retroceder nos processos de provações que chegam em nossa vida. Para com esse negócio, irmãos.
Ai, machuquei o dedo, não vou mais na igreja não. Ai, hoje eu não amanheci legal, mas foi para a praia, foi para o lago, mas não ficou legal para vir à igreja. Dá para você entender como é que as pessoas estão negociando valores hoje? Hein? Olha só, Salmo 34:19 diz: muitas são as aflições, não são poucas não, gente, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor, creia nisso, Deus não vai permitir que você se afunde nas provações, se você for justo perante Ele. Ele te tira de lá. Quantos creem mesmo na mensagem passada que eu ministrei, que Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha? Quantos creem? Quantos creem que Deus livrou Daniel da cova dos leões? Creia mesmo, irmão? Então o que você acha, que Deus não vai te livrar? Quando a gente acha que Deus não pode nos livrar, nós negociamos os princípios. Eu não tinha medo não, irmãos. Ou melhor, eu não tenho medo não. Não tenho medo mesmo. Eu vou defender a minha fé até morrer. Como diz o hino. Eu vou levar essa mensagem até morrer. Sabe por quê? Porque Ele me fez viver. Então eu não posso negar. João 16:33 diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Preste bem atenção, irmãos, eu preciso que você entenda, é necessário nutrir essa fé maravilhosa. Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Pastor, como que eu vou nutrir essa fé na minha vida? Porque os problemas estão vindo contra mim. Até o meu marido agora está diferente comigo. A minha esposa, pastor, está mudada. Depois que eu me converti, pastor, depois que eu fui para a igreja, meu filho está doido, meu filho está maluco. É assim, gente. Presta atenção. Nada vai acontecer sem propósito. Nada. Eu conversava com uma jovem essa semana, falei para ela assim: olha, como Deus vai te usar agora, com o curso que você está fazendo, psicóloga, ela está terminando o curso dela de psicologia. Eu falei: olha o que você está enfrentando hoje, olha a luta que você está enfrentando, tantas perdas na tua vida e você está de pé, está se formando agora. Deixa Deus te usar nessa profissão para ajudar pessoas que precisam. Sabe que tem pessoas que precisam às vezes só de um ouvido, só não precisa nem dos dois, ela só precisa de um. Tu não precisa nem fazer calo nos dois ouvidos, só faz um. Pode falar. Pode falar. A pessoa quer falar, gente, e no final ela só quer um abraço. Parece que ela ganhou o dia. Como é bom, gente, um abraço sincero. Como é bom, um abraço de um amigo, não é abraço de urso não, é abraço de um amigo, de alguém que sentou com você e te ouviu, que você pôde compartilhar com ele as suas lutas. Então essa palavra, pastor, como que eu posso nutrir essa fé? Como nutrir a fé de que somos uma resposta para essa geração? Já estou terminando, observa o texto, o que nós lemos. Esse texto que nós lemos tem uma instrução do que Deus tem para nós, da visão de Deus para mim e para você. Quando Deus me salvou, quando Deus salvou você, Antônio Carlos, meu Deus do céu. Quando eu olho para alguns irmãos aqui, eu digo assim: é só Deus mesmo, só Deus. E Deus faz a coisa perfeita, né, Rose? Né, Rose? Hein? Cada história, irmãos, cada milagre que Deus já fez. Então, quando a gente começa a entender isso, né, eu vou para o texto, e que eu vou observar esse texto quando eu estava meditando nele, de quem?
e de fato nós somos, e como devemos nos comportar como cristãos para não sermos possuídos por orgulho, por soberba, e assinarmos a nossa própria sentença, que é a morte, que é a queda. Olha o que diz Abacuque, capítulo 2, então o Senhor me respondeu, versículo 2 ao 6, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, torna-a bem legível sobre tábuas. Olha, quando está falando assim, eu fico pensando, eu acho que o criador do outdoor, pastor, acho que ele deve ter lido esse texto, e eu acho que ele leu esse texto e falou assim, rapaz, uma boa ideia, viu? Colocar para que todo mundo possa passar e ver qual é a visão de Deus para a tua vida, qual é a visão, qual é o propósito de Deus para você. Deixa isso estampado, seja bênção para outras pessoas. Elas precisam saber quem você é, elas precisam saber por que você se converteu. Uma pessoa perguntou assim, o que você veio fazer em Palmas? Carioca, eu não sou carioca, mas achou que eu sou carioca só por causa do sotaque, né, gente? Eu não vou falar que eu sou maranhense. Você é do Rio? Sim, sou. Ela não perguntou se eu nasci no Rio, perguntou se eu sou do Rio. Eu falei, era, entendeu? Então acho que eu sou carioca, por causa do chiado. Então a pessoa falou assim, o que você veio fazer em Palmas? Saí de um Rio de Janeiro daquele. Eu falei assim, você não vai entender se eu te contar. Aí criei um clique de curiosidade. Foi ou não foi? Eu não falei logo, eu vim para cá para ser pastor. Não, irmão. Eu criei um clique de curiosidade. Você quer ouvir? Ela, pode contar. Eu falei assim, eu vi por causa de você. Sério? Eu falei, é. Mas como assim? Eu falei assim, porque antes de eu conhecer você, Deus já conhecia você. Deus já te conhecia. Meu irmão, quando eu falei isso, eu falei assim, pode abrir seu coração. Falei com a pastora que ela está fazendo psicologia e eu já estou na prática. Porque eu aprendo com ela quando eu saio da Ubra até em casa, que ela vem só, porque hoje estudamos isso, e eu vou preparando também, eu já vou tirar o diploma junto com ela, irmão. No dia da formatura, quando tu segurar o canudo, eu seguro na outra ponta. Metade é teu, metade é meu. Sabe por quê? Porque tu vai entendendo as pessoas, irmãos. Como que você vai entendendo as pessoas? E aí tu olha para você no retrovisor e diz assim, eu achei que eu tinha problema. Mas tem gente pior do que eu. E como tem gente pior do que eu sou responsável em fazer a diferença nessa geração. Está entendendo? Então Abacuque diz assim, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passar correndo, não é nem andando. Então tem que ser bem grande e bem específico. Sou de Cristo, conte comigo, em que eu posso te ajudar. É isso que a gente precisa. Então, para que possam ler quem passa correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim. Sabe por quê, irmãos? O tempo está correndo. Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo, gente. Olha aqui, pessoal. Que dia é hoje? Já estamos entrando no final do primeiro semestre do ano de 2023. Logo, logo, chega meus 60 anos. Você nem vai esquecer, porque está tão perto. Você está entendendo como é que passa rápido? E todo dia eu ouço a mesma coisa, a pessoa fala assim, nossa, mas hoje já é esse, está correndo. Eu digo assim, você já leu na Bíblia que diz que Deus remiu o tempo? Mas o que é remir? Aí eu começo, Deus reduziu o tempo. Sabe por que Deus reduziu? Para que muitas pessoas sejam alcançadas ainda, porque se Ele estender mais tempo, muita gente se perde, até nós cristãos nos perdemos. Agora entenda, são mais de 36 anos que eu sirvo ao Senhor, e eu não desisti de servir a Deus porque sou pastor não, gente, não é por causa disso não, porque eu nem queria ser pastor, mas eu sempre servi, desde o primeiro dia que eu me converti, eu passei a servir ao Senhor naquela igreja, e só saí de lá, não foi porque eu deixei de servir,
mas porque era um bom servo e vim para cá para servir você. Está vendo como é que Deus faz? Então o texto diz assim, olha, mas se apressa para o fim e não se enganará, se tardar, espere, não desista, continue firme, porque certamente virá, não tardará, eis que a sua alma, agora vem, falando daquele que retrocede, eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé, tanto mais que, por sendo dado ao vinho, é desleal, homem soberbo, que não permanecerá, que alarga como o inferno a sua alma, e é como a morte que não se farta, e ajunta a si todas as nações. Aqui fala de egoísmo, egocentrismo, onde as pessoas são salvas e guardam para elas mesmas, não compartilham com ninguém. É aquele maranhense nato, raiz, que diz: farinha pouca, meu pirão primeiro, que morram de fome, mas eu vou encher minha barriga. Não é assim, irmãos. O bom cristão, ainda que tenha pouco, ele ainda pode dar, porque quanto mais você dá, mais você recebe de Deus. Não estou falando de dinheiro não, gente, não estou falando disso não, eu estou falando que quanto mais eu dou do amor de Deus, da palavra de Deus, eu sou edificado, eu cresço, eu firmo mais a minha fé, eu avanço cada vez mais. Então, por favor, saia desse lugar de conforto e coloque a mão na obra, venha trabalhar, e com a morte não se farta, e ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um provérbio sarcástico contra ele, e se dirá: ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas. Ih, pastor, então lascou, porque qual brasileiro que não tem dívida? Eu não estou falando da dívida que você fez no cartão, comprando aí parcelado uma passagem, um carro, não é isso, eu estou falando dívida. Sabe o que é dívida? É aquele que ainda não foi justificado por Cristo, aquele que ainda não aceitou o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Esse tem dívida. Então, de fato, quando nós nos achamos, somos orgulhosos, soberbos, altivos, vaidosos, por ter daquilo que não é nosso, achamos que somos possuidores de alguma coisa e que nós já temos domínio até sobre as nossas próprias ações e não dependemos mais de Deus. Sabe que o meu maior temor, eu já falei aqui na igreja, o meu maior temor é perder o temor. Meu maior temor é desacreditar que existe o inferno, irmão. Porque quando você passa a achar que o inferno é um mito, você continua vivendo no pecado. Quando você achar que você vai viver 90 anos e depois Deus vai te dar a oportunidade de ser salvo, tu pode morrer com 50 e ir para o inferno. A verdade é essa. Então meu maior medo é perder esse temor. Por isso que eu falei com a pastora ali do lado: misericórdia, Senhor, porque eu tenho que depender da graça do Senhor todos os dias da minha vida, todos os dias. Ontem à noite, eu fui dormir com um conflito muito grande na minha alma, porque a minha glicemia estava 340. Na verdade, eu fui dormir para não ficar pensando na alta da glicemia. A minha glicemia só chegou a ficar alta na época que eu peguei o Covid, que chegou a quase 500. Então a minha glicemia sempre foi na faixa de 110, 130 no máximo. E chegou a 340. Eu me deitei como uma criança. E a única palavra que eu dei para o Senhor foi: eu sou teu servo, não desampare a minha família. E dormi.
E acordei no outro dia, falei: Senhor, muito obrigado, porque eu não morri ainda. Eu estava 194, começou a baixar. Está entendendo, irmãos? Isso não vai me tirar a fé, nem a certeza de quem eu sou e de quem Ele é para mim. Eu só quero que Ele cuide da minha família, só isso. Eu não tenho medo da morte, porque morrer é lucro, mas tenho medo de deixar minha esposa viúva tão nova como ela está hoje. Eu falei com 90 anos tu pode ficar viúva. E olha que ainda vai aparecer um engraçadinho querendo o seguro de vida. Nem que seja para carregar a bengala, mas vai aparecer, né? Porque tu que está com quase 60, está lindona desse jeito aí, imagine com 90, rapaz. Calma, gente. Você tem que aprender a semear, a depositar, esperar render os juros para depois sacar. Não saca logo depois que tu deposita, não, senão tu vai perder dinheiro, né? Então, só terminando aqui, irmão, uma das maiores libertações que alguém pode obter é saber cuidar da sua própria vida e ajudar outras pessoas. Você tem que cuidar de você primeiro, espiritualmente, e começar a cuidar de outras pessoas. Viva uma vida plena com Deus, e você vai ter prazer em ajudar outras pessoas. Para mim tem sido uma experiência fantástica. Então entenda bem, a lei da recompensa, quem dá é Deus, não é o pastor, não é a denominação, é Deus quem vai dar. A lei da recompensa, quem dá é Ele, e não somos nós. Por isso nós não somos donos de ninguém, porque o dia que a gente se achar dono de alguém, você já perdeu a graça de Deus na sua vida. Então nada é nosso, tudo pertence a Deus, amém, amados? Tudo. Se você olhar para a sua casa e achar bonito aquele sofá que você comprou, foi Deus quem te deu, foi Deus quem abençoou você, porque Ele te proporcionou comprar aquele sofá. Se você olha para a tua casa e são duas pessoas e tem um fogão de 5 bocas, que eu não sei para quê, se são só 2 bocas para comer, tem fogão de 5 bocas, tem boca que a mulher nem usa, mas está lá, né? Então, se Ele te permitiu comprar um fogão de 5 bocas, dá graças a Deus. Eu dou graças a Deus por tudo, irmãos, por tudo. Cada dia da minha vida, cada momento da minha vida, pelo ar que eu respiro, por tudo que eu posso fazer, me mover, respirar, é dádiva, é presente, foi Deus quem me deu, pertence tudo a Ele. Olha o que diz Romanos capítulo 11, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor? Quem, irmãos? Ou quem foi o seu conselheiro? Nós não somos nada, somos unicamente dele. E o texto diz assim, olha, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. É dele. Agora, se é dele, faça para Ele. Eu quero pedir para que você incline a sua cabeça, feche os teus olhos. Nós já estamos terminando a palavra. Eu quero que